Toda a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Nós trouxemos uma palavra quarta-feira retrasada. Eu avisei quem estava aqui no curso de oração que nós daremos continuidade à mensagem na próxima oportunidade. Então a próxima oportunidade caiu nesse domingo. Mas não tem como a gente pregar a segunda parte sem pregar a primeira, tendo em vista que a maioria não estava aqui. Então quem ouviu a primeira parte vai ouvir de novo, amém? E todos ouvirão a segunda parte. Eu me encorajei muito para pregar essa mensagem, tendo em vista os acontecimentos, a novidade no mundo, principalmente aqui no Rio de Janeiro, que é de conhecimento de todos, a Rio Mais 20 anos após a época, 92, no Rio de Janeiro também, os chefes de Estado de todo mundo vieram discutir de novo a situação do planeta. E 20 anos depois, eles vão discutir o que mudou, o que melhorou, aonde avançaram, aonde pararam e aonde nem começaram. Para nós termos uma ideia, já se passaram 20 anos e a lei do reflorestamento ainda está em pauta lá em Brasília. Nós não viemos aqui falar de política, nós viemos aqui falar da volta de Jesus. E tudo isso que a ciência agora está notando, está dando ouvido, o nosso Deus já havia nos instruído. Então abra sua Bíblia em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. E o interessante é que todos, embora de boca, têm uma só linguagem. Precisamos agir para salvar o nosso planeta. Vamos abrir a Bíblia, Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo 1. Já estou lendo. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos removais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama a Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o ministério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca. Eu destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Pode deixar a tua Bíblia aberta, estenda as tuas mãos, vamos orar, vamos pedir a Deus que nos dê sabedoria
que nos dê entendimento, que nos dê conhecimento, para que a gente não venha falar coisas de nós mesmos, mas que a gente venha entender a revelação que Deus tem nos mostrado. Ó Pai Todo-Poderoso, nós queremos pedir a Deus que o Senhor agora comece a falar em nosso coração, que o Senhor possa me dar até inspiração para falar com a igreja, mas a revelação que vem é de Ti. Que de maneira alguma, Senhor Deus, os nossos ouvidos venham a ser tapados, para que a gente venha ficar disperso a essa palavra, mas que a gente tenha consciência, ó Senhor, o entendimento de saber que a coisa é séria e o que está acontecendo na igreja jamais poderá ficar dispersa. Deus, assim nós entregamos em Tuas mãos a palavra desta noite, em nome de Jesus. Nós não podemos falar da vida de nosso Senhor Jesus Cristo sem falar do que precederia a chegada dele. E Jesus, em Mateus 24, ele fala de algumas coisas, de alguns eventos que aconteceria com a sua chegada. Voltando para Rio Mais 20, eles têm 4 temas principais para discutir. Um é segurança. Não segurança só da vida de homem, mas segurança do planeta, catástrofes que estão para acontecer com a Terra. Outro é a falta d'água, que todos já têm ciência que vai faltar água no mundo, e sem água, sem vida. O outro é a energia, que sem a energia nós voltaremos à idade da pedra. E o outro é a fome, que de 2020 no máximo a 2030 nós seremos 9 bilhões de habitantes e a terra não produzirá comida para todos nós. Essa é a maior discussão da Rio Mais 20. E Jesus já havia falado, quando Jesus fala dos terremotos, eu já vi até crente dizer: ah, mas terremoto sempre houve. Desde antes de Jesus já havia terremoto. Mas eu tenho aqui alguma estatística da ONU que talvez você não tenha conhecimento. Diz que no ano 1000 ao ano 1800, 800 anos, teve 21 terremotos de grande proporção. De 1800 a 1900, 100 anos apenas, 18 terremotos de grande proporção. De 1900 a 1950, 33 terremotos de grandes proporções. E 1950 até 2011, 103. E eles dizem que as coisas estão se intensificando. E eles sabem o que está acontecendo. Eles precisam tomar uma atitude rápida para salvar o planeta. Isso Jesus já havia falado. Jesus falou também da fome. E a fome, eu estava lendo na revista Veja, um cientista inglês, ele diz o seguinte: a comunidade científica ela precisa ter coragem de falar a verdade para a Terra do que está acontecendo. Porque nós estamos caminhando para 9 milhões de habitantes e não teremos comida para todos. Eu estava lendo sobre a fome. Já são mais de 1 bilhão de pessoas que morrem de fome no planeta. É muita gente. É muita gente. E quando chegarmos a 9 bilhões de habitantes, como será? Tudo que Jesus estava prevendo está acontecendo. Até uns 15 anos atrás, os cientistas eles batiam muito de frente com as revelações bíblicas. Hoje, eles já dão o braço a torcer. Em Apocalipse, quando se abre o terceiro selo, diz que vem um cavalo preto e o seu cavaleiro montado nele e com a balança na mão. Uma medida de trigo por 1 denário significa um pedaço de pão por um dia de trabalho. Jesus ele vem falando, alertando o povo e dizendo: vedes que ninguém vos enganeis, porque haverá também muitas epidemias, doenças. As doenças hoje são criadas no próprio laboratório, e o próprio laboratório eles
Eles fabricam o remédio para a doença, para eles poderem vender. Se nós fizermos uma análise só no nosso país, vê se você consegue entender. Já foi liberado mais de 5 bilhões para a construção do Maracanã. Nenhum hospital apenas foi construído. Eu rodo vários hospitais do Rio de Janeiro pelo meu trabalho. Os corredores estão lotados. No Moacir do Carmo não encontra mais vaga. E nem tem médico. As UPAs não tem médico. As pessoas estão ali no leito, nos corredores. Será que eles estão se importando realmente que a gente chega aos 100 anos? Será que realmente eles estão se preocupando com os seres humanos? Ou não é de interesse deles que morram uma grande parte para poder dar a vida na terra ter uma melhor qualidade? Jesus também ele falava do bramido do mar e das altas ondas. Até 2004 eu nunca ouvi falar de tsunami. Depois de 2004, que morreram 350 mil pessoas, mais de 350 mil pessoas, aí que nós ouvimos falar. O tsunami tem sido frequente, já teve no Chile, teve no Japão, teve em outros países ali. Muitas ilhas já foram devastadas. Segundo a ONU, a Terra tem aquecido de 3 a 6 graus. E eles esperam um aquecimento de 3 a 6 graus. Cada grau que aquece, o mar sobe 2 metros. Um cientista ele diz que se aquecer 2 graus, já vai embora todo o litoral do Brasil e alguns países do mundo. Aquecendo 3 graus seria uma catástrofe. Mudaria todo o clima, mudaria todo o lugar que nós vivemos, toda a cidade, mudaria tudo. A nossa vida mudaria também. E tudo isso Jesus estava prevendo. Mas ele diz assim, veja que ninguém vos enganeis, porque depois dessas coisas também virão os falsos mestres, os falsos profetas. E o que mais marcaria a vinda de Jesus não seriam os terremotos, não seria a fome, não seria a falta de água, não seria o tsunami, mas o que mais marcaria a volta de Jesus estaria bem diante dos nossos olhos e sairia de dentro das igrejas. Jesus, ele fala, veja que ninguém vos engane. E 3 palavras que entraram na Bíblia, que se encaixaram bem na língua portuguesa, que ele fala, veja que ninguém vos enganeis, porque já está predito. Predito significa já está profetizado e ninguém pode mudar. Predito significa antes que alguém venha vos dizer distorcidamente, eu já estou falando antecipadamente a verdade. Uma outra palavra que Jesus diz vedes que ninguém vos enganeis, porque vós já estáis sobre aviso. Quem serviu o exército aí sabe, sobre aviso, quando você tem uma guarnição grande, a pessoa nem para casa pode ir embora. Ela fica lá no quartel, sem fazer nada, mas preparado para ser chamada a qualquer momento. E quando se tem uma guarnição pequena, ela vai para casa, ela é liberada, para não sobrecarregá-la, e ela fica em casa com o celular e com o telefone 24 horas ligado. E tem que estar preparada para quando for acionada, ela ser chamada. Tem até um exemplo de um comandante bombeiro que teve um grande incêndio, foi em 1994, se eu não me engano, e ele estava sob aviso. Esse comandante ele foi chamado, só que ele foi para o local de incêndio despreparado, não levou capacete, não foi de botina, não foi fardado, não foi equipado, e ele foi o único que morreu naquele incêndio. Uma outra palavra que Jesus fala
vós já estáis apercebidos. Perceber é como se tivesse algo passando aqui. Eu percebi que passou algo, mas não entendi nada. Mas apercebido é quando você percebe o que está acontecendo e você entende. E Jesus nos avisou de tudo isso, principalmente da situação da igreja. Mas por que as pessoas não estão entendendo? Porque a gente vê as pessoas sendo enroladas, as pessoas sendo manipuladas, um evangelho pregado distorcidamente, com doutrinas estranhas, e tanta gente dando glória a Deus e aleluia. Em Tessalônica estava acontecendo o seguinte: os falsos mestres estavam dizendo que Jesus já havia voltado, e trouxe um desespero para aquela igreja. E muita gente se desesperou. Acredito que teve gente até que se matou. E aí uns, com mais conhecimento, foram buscar do apóstolo Paulo a verdade sobre a volta de Jesus. E acompanhe comigo no versículo 1. Diz assim: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por epístola, por espírito e por palavra, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Paulo estava dizendo ali para a igreja: olha, não fique com o coração pesado se alguém falar alguma coisa. Não dê confiança à palavra de qualquer um. Porque hoje os falsos mestres, eles não buscam no Espírito Santo, eles não têm intimidade com o Espírito Santo. Eles perderam aquela intimidade antiga. Eles não buscam no Espírito Santo uma palavra para convencer. Eles vão buscar técnicas para convencer, para manipular, para mentir, para que você caia nas armadilhas deles. Então não é por qualquer palavra que nós, crentes, vamos cair. O evangelho verdadeiro, ele existe. Deus colocou ele no mundo. Saiu da doutrina dos apóstolos e saiu da doutrina de Jesus. Tome cuidado. Eu louvo a Deus porque essa igreja tem uma doutrina santa. Eu louvo a Deus que essa igreja tem uma doutrina equilibrada, porque é muito fácil também jogar peso em cima das pessoas, peso que você mesmo não pode suportar. Aqui, graças a Deus, não é um extremo nem outro, mas nós estamos aqui numa situação equilibrada. Podemos viver a nossa vida tranquila, com integridade, mas sempre na doutrina dos apóstolos e na doutrina de Jesus. O apóstolo Paulo também falava de espírito. Espírito é espírito de profeta, espírito que se manifestava na igreja, de fé. Não é porque se manifestou um espírito aqui, levantou alguém da cadeira de roda, que a gente pode dizer que é de Deus. A Bíblia diz que ele viria com todos os sinais e prodígios de mentira. E tem crente assim, indo atrás. E qual é o povo nessa terra que mais procura por sinais e prodígios? São os crentes. Por isso que aquele que não vigiar vai ser presa fácil dele. A outra ele fala: não se preocupeis também com epístola. Epístola são livros, revistas, noticiários, jornais. Tem um pastor aí que ele fez uma Bíblia amarela e ele disse assim, que era o livro mais importante do que a Bíblia. E ele teve uma revelação que ele chegava ao céu e encontrou o Pai, Filho e Espírito Santo discutindo quem ia resolver o problema da terra. E ele falou assim: eu vou resolver esse problema. E a igreja dele lotada. A igreja dele
lotada. Muita gente dando ouvidos a espírito enganador. E o apóstolo Paulo diz: veja, que ninguém vos engane. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Depois, se você quiser me bater, você me bate, mas agora deixa eu acabar de pregar. Há muitos anos que nós aprendemos que a igreja seria arrebatada depois que o anticristo viria. Quem aprendeu assim? Nós aprendemos isso, né? É isso? Mas o texto aqui ele é muito claro. E eu não estudei só nessa Bíblia. Eu peguei uma Bíblia de tradução inglesa, uma de tradução espanhola, peguei a Bíblia Scofield, peguei a Bíblia Pentecostal, e o texto é esse mesmo, não muda. Não precisa ser professor de português para saber. O que acontece é que as pessoas, elas confundem o manifestar e o revelar. Algumas traduções ainda falam os dois, revelado e depois revelado. Mas isso quer dizer que ele se manifestará para o sistema dele ser implantado. Hoje nos bancos você já coloca o teu pulso, né? Para tu tirar dinheiro, fazer aplicações, ver teu saldo, né? E eu já vi na internet, não sei se é real, que já está para ser implantado o chip na mão direita em 2013. Então nós, igreja, nós temos que estar preparados para essas coisas, porque ninguém, de maneira alguma, irá cair no canto da sereia. Quem sabe o que é o canto da sereia? O canto da sereia vinha aqueles marinheiros em alto mar, aí escutavam um canto bonito, aí os marinheiros se aproximavam. Quando eles se aproximavam, algo acontecia ali que afundava o navio. E vinha outro navio: nossa, que canto bonito, vamos para lá, o canto está vindo de lá. E afundava o navio. O canto da sereia é assim. O inimigo, ele quer tirar a noiva do noivo. Nós somos a noiva. O casamento já tem data marcada, nós não sabemos. Mas o inimigo, ele sabe que ele pode tirar alguns da presença de Deus. E no dia do arrebatamento de Jesus Cristo, no dia da grande festa, muitos poderão ficar de fora por darem ouvido a espírito enganadores. A gente tem visto reportagem, televisão, revista, jornais. Vimos há pouco tempo aí o escândalo aí de duas igrejas, uma denunciando a outra, pastor pegando o dinheiro da igreja, comprando fazenda. O dinheiro da igreja pertence à igreja. Eu não tenho nenhuma preocupação em falar isso aqui com essa integridade do pastor Ivan e do pastor Dilson. E hoje, por mais não precisarmos de confirmação nenhuma, eu conheço muito bem a integridade dessa igreja, mas está ali exposto no quadro ali, tudo que entrou para a obra da igreja e tudo que saiu. Basta você chegar lá e ver. O pastor Dilson fez uma reunião aqui hoje passando a contabilidade para a igreja. Isso significa integridade. Nós estamos no caminho certo. Nós somos o povo de Deus e nós não iremos negociar com essas doutrinas. Nós somos o povo de Deus e nós não iremos negociar com o inimigo. O que tem acontecido com a igreja de hoje é uma confusão. A igreja, desde o livro de Atos, a igreja ela sempre foi admirada. E essa essência nós não podemos perder. Quando você dá um folheto a alguém hoje, dá um folheto a alguém, pede o irmão para ficar do outro lado, sai, vê o que essa pessoa vai fazer com esse folheto. Ela vai pegar o folheto e vai jogar fora. Sabe o que o mundo crítico ele quer dizer? Conserte primeiro a casa de vocês, quem sabe mais tarde nós nos ouviremos. A igreja de Jesus precisa
não é de curas. A vida de Jesus precisa de ressurreição. O que tem acontecido com muitos líderes nesses últimos dias da volta de Jesus têm sido enganados pelos inimigos. Têm sido enganados. Eles estão tirando os olhos da cruz, estão com os olhos na moeda de ouro. Estão tirando os olhos de Jerusalém e estão com os olhos em Roma. Estão tirando os olhos da igreja, de algo que Deus criou antes da fundação do mundo, de algo espiritual. Estão com visões empresariais. Igreja não é empresa. Igreja é igreja. A igreja foi criada para nós adorarmos a Deus. A igreja foi criada para nós sermos protegidos de Deus. Porque quando nós andamos na doutrina de Deus, Deus nos protege. A igreja foi criada para nós sermos abençoados, para a bênção de Deus nos alcançar. Jesus está voltando. E essa igreja, pastor Ivan, nós não vamos negociar não. Pastor Gilson, nós não vamos negociar. A nossa doutrina nós continuaremos. A nossa meta, a nossa visão é louvar a Deus, ajudar os necessitados que aqui estão, pregar o Evangelho, fortalecer um outro, deixar uma igreja instruída como um exército para a guerra, para poder suportar o que pode acontecer. Estava vendo um programa agora à tarde no canal 7, pastores famosos de nome estão preocupados, que estão colocando uma lei aí para acabar com todos os programas evangélicos na televisão. Mas por quê? Porque estão abusando. E o governo federal não está de bobeira, o inimigo está de olho. Deu brecha, o inimigo entra. Não deu brecha, ele bate e volta. Até onde ele veio. Na época de Noé, estava acontecendo muitas coisas ruins. E ninguém acreditava. Eu acredito que até pessoas amigas ali, da família de Noé, que frequentavam a casa deles, que tinham intimidade com eles, que até andavam com eles, não deram confiança. Até que veio o dilúvio. E a Bíblia diz que Deus fechou a porta. E quando eles viram que a chuva não parava, que a terra estava enchendo, correram para entrar na arca. Mas a porta não se abriu porque foi fechada por Deus. Deus não está brincando. Deus não está dormindo. Deus está vendo tudo o que está acontecendo com a terra. Deus está vendo tudo o que está acontecendo com a igreja. Vamos continuar mantendo a nossa posição. Mesmo o fruto da oliveira minta. Mesmo que a gente passe por uma situação de deserto na nossa vida. Mesmo que o mar esteja diante de nós. Vamos continuar acreditando. Quando a coisa se intensificar mais ainda, Deus vai querer de nós oportunidade, paciência e esperança, e principalmente fé, para saber que Ele está voltando. Nos dias de Ló, estava acontecendo tudo de ruim em Sodoma e Gomorra. Ló pregava, mas ninguém também dava confiança a Ló. A vida para eles estava muito boa. A vida para eles estava ótima. Só que para Deus aquilo não era tipo de vida. Deus criou um estilo de vida para nós.
Deus criou um estilo de vida para nós. E é esse estilo de vida que Ele quer que a gente venha andar. E é nesse estilo de vida que a gente é protegido por Ele. E a Bíblia diz que Ló, quando sai da tua família, pisa em Zoar, cai fogo e enxofre do céu. O que tem acontecido hoje, meu modo de pensar, que até muitos crentes não têm acreditado nessas coisas. A vida que muita gente tem vivido é muito diferente do que Deus preparou para nós. Mas da mesma forma que nós viemos ao mundo, que para os cientistas ainda tem dúvida, uns dizem que nós viemos do macaco, outros foi uma explosão, nós acreditamos que foi o nosso Deus que nos criou. Da mesma forma, Ele tem poder para nos tirar arrebatados dessa vida. Jesus, Ele disse assim, na parábola da figueira. Muita gente, muitos estudiosos dizem que a figueira é Israel. E Ele diz, quando a figueira renovar os seus ramos e suas folhas brotarem, é que já está próximo à morte. Não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. A figueira, no conhecimento de muitos estudiosos, é Israel. A figueira se brotou, o ramo se brotou em 1948, quando Israel recebeu o seu estado. E há muitas dúvidas com respeito às gerações. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Uma geração, ela pode durar 70 anos, 80 anos, 90 anos, 100 anos e 120 anos. Eu não sei quantos anos é essa geração que Jesus fala, mas até 120 anos é uma geração. Isso pode significar que nós podemos pertencer a essa geração do arrebatamento. E se nós pertencemos a essa geração, pelas coisas que estão acontecendo, tudo indica que nós pertencemos a essa geração. Pelas catástrofes que estão para acontecer com a terra, pela maldade que tem chegado ao mundo. Jesus, certa vez, Ele diz assim: se o tempo não fosse abreviado, até os escolhidos seriam salvos. Significa que se Ele não voltar no tempo certo, até nós poderemos nos perder, porque a coisa vai ficar cada vez pior. Todo mundo já está sabendo disso. Tem muita gente dizendo, não vai melhorar. Não vai não. Já está predito, já está profetizado. A gente precisa, é claro, fazer a nossa parte, não cooperar para acabar com o planeta. Mas a gente tem que ter a certeza de que tudo que Jesus falou está acontecendo. E tudo que Jesus falou vai acontecer. Gostaria de chamar aqui a irmã Marley, Marisa e a Eliane, que irão cantar. E depois nós estaremos fazendo uma oração para que Deus venha nos fortalecer diante dessas coisas, para que a gente não seja pego de surpresa quando essas coisas chegarem a nós, para que a gente venha entender, quando a gente ligar uma televisão e ver algo de errado acontecendo, quando a gente sair de casa e ver algo de errado acontecendo, que a gente possa entender que Jesus, Ele nunca mentiu, que Jesus sempre falou a verdade, Ele sempre existiu, e a intenção dele é que a gente venha a crer que no tempo certo Ele nos tirará desse mundo maldoso, esse mundo que será destruído pelo próprio homem e pelo inimigo que tem tentado nos ceifar e tirar a noiva dos braços dele.